Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui da Olimpo Concursos. Dessa vez, a gente vai iniciar aqui a disciplina de Vendas e Negociação, que é uma disciplina importantíssima, né, para o concurso do Banco do Brasil e também para outros concursos da carreira bancária. Como sempre, gosto bastante de me apresentar, sempre no início das turmas, das disciplinas. Então, sou o professor Everton Barbosa, sou um dos sócios fundadores aqui da Olimpo Concursos. Fui aprovado no concurso do Banco do Brasil de 2021 em 7º lugar e o concurso do Banco do Brasil mudou a minha vida. Tenho certeza que vai mudar a vida de vocês também e esse é o nosso objetivo aqui da Olimpo Concursos, é acompanhar vocês até a aprovação, tá certo? Então, vamos lá dar início a mais uma disciplina aqui muito importante, que é a disciplina de Vendas e Negociação. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Vou colocar aqui para compartilhar. Pronto. Compartilhando. Vamos lá. Então, pessoal, disciplina de Vendas e Negociação, aula 01, noções de estratégia empresarial, tá? Primeiro, eu queria fazer uma breve introdução, né, sobre essa disciplina. A disciplina de Vendas e Negociação é uma disciplina muito tranquila, tá? Tenho certeza que vocês não vão sentir dificuldade. Particularmente, sempre gostei bastante desses assuntos, né, dessa matéria. E a gente só precisa ficar atento a alguns detalhes, certo? E também, principalmente, a como a banca gosta de cobrar os assuntos, né? Então, dando início aqui à aula, vamos começar falando sobre um pouco sobre o que é planejamento, né? Então, planejamento, pessoal, é a primeira das funções administrativas, tá? Então, o planejamento, ele estabelece o quê? Os objetivos e define os meios necessários para uma determinada organização alcançá-los, certo? Então, ele define o que deve ser feito, que são os objetivos, e como deve ser feito, que são os planos, tá? Então, trouxe aqui uma pequena definição, só para reforçar um pouco, né? Então, planejamento é a função da administração que permite diagnosticar e analisar situações atuais, estabelecer resultados e delinear ações para alcançar esses resultados, tá? Então, vamos para uma questão aqui, só para ver como normalmente essa definição de planejamento é cobrada em prova. Então, questão do TRF4, 2019, ela diz o seguinte: o planejamento, ele é considerado a primeira função administrativa e tem como objetivo estabelecer os rumos organizacionais. Sobre o conceito de planejamento, é correto sempre prestar atenção aqui, afirmar que é uma atividade exclusivamente operacional, focada apenas na execução de tarefas. Essa alternativa aqui, pessoal, ela está errada, porque o planejamento ela não é uma atividade exclusivamente operacional, tá? A gente vai ver aqui no curso mais para frente que também o planejamento ele contempla outros níveis, né, dentro da organização. Então, letra B, estabelece os objetivos organizacionais e define os meios necessários para alcançá-los. Perfeito. Exatamente o que a gente havia visto anteriormente, tá? Vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas? Limita-se à elaboração de cronogramas e calendários. Não, pessoal. O planejamento ele é muito amplo, né? Então, ele não se limita somente à elaboração de cronogramas e calendários. É responsabilidade exclusiva dos níveis hierárquicos mais baixos. Na verdade, é o contrário, tá? O planejamento, via de regra, ele é uma função, né, uma responsabilidade dos níveis hierárquicos mais altos da organização. Concentra-se apenas na análise dos resultados passados. Isso aqui também está errado, porque, na verdade, o planejamento ele é uma atividade que tenta organizar o que
que aquela entidade ela vai fazer no futuro, né? Então, isso aqui está totalmente errado. Então, gabarito aqui, letra B, tá certo? Pessoal, planejamento versus plano, né? Ou planos. Qual que é a diferença entre planejamento e plano? Basicamente, pessoal, o planejamento, ele é o processo, né? Ele é o processo, ele é uma atividade contínua e o planejamento, ele define objetivos e meios. Já os planos, eles são os produtos, os resultados desse planejamento que foi feito anteriormente. Então, o planejamento, ele é o processo, tá? Esse aqui é o principal. O planejamento, ele consiste no processo, enquanto que os planos, eles consistem nos produtos, né? Ou seja, nos resultados desse planejamento que havia sido feito anteriormente. Então, os planos, eles são documentos específicos, eles podem ser temporários ou permanentes, a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente também. E os planos, eles funcionam como norteadores, né? Eles dão um norte ali para a organização, para determinada atividade. Então, quais são os tipos de planos? A gente pode dividir aqui os planos em planos temporários, tá? E planos permanentes. Qual que é a diferença? Os planos temporários, né, como o próprio nome já diz, eles se extinguem, né? Eles finalizam, eles se encerram quando os objetivos eles são alcançados. Então, alguns exemplos aqui: cronogramas, calendários, projetos, né? Então, são atividades que, quando encerradas, na verdade, que se encerram, né, quando esses objetivos são alcançados. Já os planos permanentes, né, é bastante intuitivo, eles possuem decisões programadas, né, que influenciam a organização, mas que eles estão sendo constantemente utilizados. Então, aqui a gente tem como exemplo missão, políticas organizacionais, procedimentos. Então, como eles são permanentes, eles fazem parte constantemente das atividades ali da organização. Já os planos que são temporários, não. Eles são encerrados quando os objetivos que foram estabelecidos inicialmente, eles são alcançados, tá certo? Então, vamos ver uma questãozinha aqui, tranquila, questão da EBSER, concurso 2018, né, banca CESP, então, questão de certo ou errado, que fala sobre os planos organizacionais. Então, a questão ela diz o seguinte: os planos permanentes incluem políticas, procedimentos e regras que orientam as decisões organizacionais de forma contínua, tá? O que quer dizer isso, pessoal? Contínua, está sempre sendo realizado. Enquanto que os planos temporários, como projetos, programas, são elaborados para situações específicas e se extinguem, tá? Se extinguem, se encerram quando seus objetivos são alcançados. Perfeito, pessoal, exatamente o que a gente havia visto anteriormente, né? Então, a assertiva está correta. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os níveis de planejamento. Pessoal, aqui eu quero pedir bastante atenção de vocês, tá? Porque essa é uma das partes principais aqui da aula e costuma ser bastante cobrado em prova, tá? Então, o planejamento, pessoal, ele pode ser dividido hierarquicamente de acordo com o nível organizacional, tá? Então, nós temos basicamente 3 níveis de planejamento. Primeiro nível é o nível estratégico, tá? Nível estratégico. Basicamente, aqui nesse nível estratégico, a gente tem a alta cúpula, ou seja, a parte mais elevada ali, por assim dizer, de uma determinada organização. Então, aqui nós temos os diretores, os CEOs, tá? E o nível de planejamento estratégico, ele foca bastante no longo prazo, tá? Então, é importante a gente prestar bastante atenção nisso aqui, porque só com essas palavrinhas-chave a gente já consegue matar algumas questões, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Nível tático, pessoal. Nível tático, ele é um nível intermediário, e ele foca no quê? Ele foca no médio prazo, tá? Ele foca no médio prazo. E, normalmente, esse nível tático, ele é setorizado. Então, por exemplo, para um departamento financeiro, para um departamento de recursos humanos, então ele é setorizado, certo?
E aqui, nesse nível, a gente vê algumas funções gerenciais, tá certo? Já o nível operacional, ele é o nível administrativo, né? Então, ele foca ali na execução. A gente vai ver com mais detalhes isso aqui mais para frente, mas o nível operacional, nível de planejamento operacional, ele foca no curto prazo. Então, bem tranquilo. Então, pega o caderno, faz a anotação, anota faz esse esqueminha aí da pirâmide, tá? Dos níveis de planejamento, nível estratégico, tático, operacional. Agora a gente vai detalhar um pouquinho melhor cada um deles, porque isso aqui é bastante cobrado em prova, tá? Certeza que vai cair pelo menos uma ou duas questões ali, dependendo do concurso, sobre isso aqui. Na disciplina de vendas e negociação, é realmente um assunto que é bastante recorrente e é fácil de entender, tá? Não tem dificuldade. Então, vamos detalhar aqui. Sobre o planejamento estratégico, né, que a gente viu ali, nível de planejamento estratégico. Então, ele é realizado pela alta cúpula. Vou até mudar aqui para a gente destacar. Ele é realizado pela alta cúpula, ou seja, presidentes, diretores, CEOs, e ele envolve, isso aqui é muito importante, ele envolve a organização como um todo, tá? Como um todo. E ele tem por objetivo nortear os caminhos organizacionais, ou seja, quais são os caminhos que aquela organização, aquela empresa, ela vai seguir, tá? Então, ele foca no longo prazo, ele é orientado ao ambiente externo, tá? Ambiente externo. Então, leva em consideração, o que significa ambiente externo? Ele leva em consideração fatores que são alheios, que estão externos à organização. Então, quando a gente pensa no planejamento estratégico, a gente pensa também não somente na organização em si, na parte interna dela, mas também nos fatores que são externos, né, que estão alheios à organização, que podem impactar diretamente ou indiretamente nas atividades da organização, tá certo? Ele tem um nível alto de incertezas e é bastante genérico e abrangente, tá? Então, pessoal, coloquei até uma observação aqui, quando a gente falar de ambiente, tá? De ambiente, vocês vão ver bastante nessa disciplina a gente falando sobre ambiente interno e externo, tá? E aí, quando a gente falar em ambiente interno, é muito importante vocês associarem as forças e as fraquezas da organização. Como assim as forças e as fraquezas? Os pontos fortes e os pontos fracos da organização. Por quê? Porque isso é inerente à própria organização, à parte interna dela. Já o ambiente externo, ele está relacionado ao quê? A ameaças, tá? E oportunidades. Um exemplo de ameaças, concorrência, né? Então, a concorrência de uma determinada empresa, ela representa ali uma ameaça, né? E é uma coisa que está num ambiente, é um fator que está num ambiente externo, né? Fora da organização. Já as oportunidades também estão no ambiente externo, né? E fazem parte aí desse escopo. Então, sempre que a gente falar de ambiente, lembra, ambiente interno está relacionado às forças e às fraquezas da organização. Já o ambiente externo está relacionado às ameaças e às oportunidades, tá? Anota aí no material para não esquecer. Então, pessoal, falando agora do planejamento tático, tá? Planejamento tático. Então, como eu tinha falado para vocês, ele é realizado no nível intermediário, ou seja, um nível aqui de gerência, né? Gerentes, chefes, e ele envolve uma determinada unidade da organização, tá? Determinada unidade da organização. Então, ele é setorizado. Então, como exemplo, a gente tem aqui planos de produção, então, métodos, tecnologias, equipamentos que são necessários ali para desenvolver uma determinada atividade. Nós temos planos financeiros, tá? Então, aqui um exemplo, captação e aplicação de recursos financeiros, né, de dinheiro, planos de marketing, de divulgação, criação de condições de venda, né, e atendimento ao cliente. Então, planos de RH. Então, percebam que tudo isso aqui está setorizado, né? Aqui a gente tem sobre produto, aqui a gente tem sobre parte financeira, marketing, RH. Então, falou em nível tático, planejamento tático, a gente está falando de um nível ali
setorizado. Normalmente ele é setorizado, voltado para uma determinada unidade da organização, tá? E o planejamento operacional, ele é realizado pelo nível mais baixo, tá? É o nível administrativo mais baixo da organização. Então, normalmente nós temos aí supervisores. Eles vão se preocupar com o quê, pessoal? Eles vão se preocupar com o que e como fazer. Então, eles vão se preocupar com a atividade em si, certo? Então, por exemplo, procedimentos, tá? Procedimentos relacionados com os métodos, orçamentos relacionados com dinheiro, programas, tá? Regulamentos relacionados com comportamento. Então, assim, o principal aqui para a gente entender, falou de planejamento operacional, a gente está falando da execução da atividade em si. O que fazer e como fazer. Então, ele é voltado para quê? Para eficiência, né? E atividades rotineiras do dia a dia, certo? Então, vamos ver algumas questõezinhas aqui. Questão aqui da FGV, concurso de IBGE 2017, para ver como que esse assunto é cobrado, tá? Deixa eu tomar uma água aqui. Vamos lá. Uma empresa de grande porte está elaborando seu planejamento anual, tá? O diretor financeiro está definindo o orçamento departamental para o próximo ano. Então, veja, ele está falando aqui do diretor financeiro, do setor financeiro, então ele está setorizado, tá? Estabelecendo metas de redução de custos e melhorias nos processos financeiros. Esse tipo de planejamento é classificado como, tá? Então, aqui, estratégico, pois envolve decisões no longo prazo, tá? Pessoal, será que envolve decisões de longo prazo? Ó, ele fala aqui que o diretor está definindo um orçamento para o próximo ano. Próximo ano. Então, não é longo prazo, não, tá? Não é longo prazo, não. Nível tático, classificado como tático, pois é elaborado no nível intermediário para um departamento específico. Perfeito. Então, a gente está falando de um diretor financeiro que está definindo o orçamento departamental, ou seja, para o departamento financeiro. Então, exatamente isso que diz aqui, ó, um departamento específico. Vamos olhar as outras alternativas. Operacional, pois trata de atividades rotineiras. Não, pessoal, não é operacional. A parte operacional, né, o planejamento operacional, ele tá relacionado com a execução das tarefas. Corporativo, pois afeta toda a organização. Não, não afeta, tem nada a ver, não afeta toda a organização, ela está relacionada ali só com o departamento financeiro. E funcional, pois é específico de uma área, também não tem nada a ver, a gente não tem essa classificação funcional. Então, gabarito aqui, pessoal. Letra B. Por quê? Elaborado por um diretor, tá? Nível intermediário. Foco em um departamento específico, financeiro. Prazo, médio prazo, né? A gente tem um prazo ali anual. E ele traduz as estratégias ali em departamentos, certo? Então, vamos para mais uma questão, tá? Questão aqui da CESAP, tá? Pela banca Comperv, concurso 2018. Ele diz o seguinte aqui, ó. O planejamento é a função administrativa, tá? Função administrativa que define os objetivos e decide sobre recursos e tarefas necessárias para alcançar esses objetivos adequadamente. Então, como principal decorrência do planejamento, os planos, eles servem como guia e balizamento para a realização dos objetivos organizacionais. Nesse contexto, plano tático, ó, reparem que ele dá um contexto aqui, né? É sempre importante a gente ler, mas o principal está aqui no final. Ele quer saber sobre o plano tático, tá? Então, por isso que a gente precisa lembrar ali das definições para poder responder. Então, a alternativa letra A corresponde no mapeamento ambiental e avaliação das forças e das limitações da organização. Letra B, traduz e interpreta as decisões estratégicas. Então, ele traduz e interpreta as decisões estratégicas em planos concretos, em níveis departamentais. Então, ó,
falando aqui de departamento mais uma vez, pessoal. Já vi várias questões aqui de concurso desse assunto, e quando a gente fala de plano tático, sempre tem ali indicando, quase sempre indicando que tem, que está relacionado ao nível departamental, né, um departamento específico da organização. Então, vamos guardar essa alternativa. Envolve toda a organização. Não, já está errado. Aqui a gente nem precisa ler o resto, tá? Porque a gente sabe que o plano tático, ele está relacionado a um departamento específico, não a toda a organização. Compreende cada tarefa, atividade, sendo direcionada a curto prazo e focaliza o presente e a ação específica. Isso aqui, pessoal, ele está falando do operacional, tá? Curto prazo, ação específica, focaliza o presente, compreende cada tarefa, está falando do operacional. Então, a gente tem aqui a alternativa letra B, tá? Gabarito aqui nosso, letra B. Mais uma questão da CESP, né, do SEBRASP, Caixa Econômica Federal, concurso 2006, ele diz o seguinte: quanto ao planejamento, julgue o item que segue. Então, o planejamento estratégico, ele deve guiar os passos de uma organização, sendo este o responsável por apresentar uma visão de futuro em relação ao ambiente, tá? Ao ambiente, aos produtos, mercados, desafios de determinada empresa, organização. Perfeito. Exatamente o que a gente tinha visto, né? O planejamento estratégico, ele deve guiar os passos, então ele serve como um norteador para guiar os passos de uma organização, tá? Sendo responsável por apresentar uma visão de futuro, tá? Perfeito. Exatamente isso, ó. Ele é um conjunto de tomadas de decisão que envolve empreendimentos que afetam ou deveriam afetar toda a organização por longo período de tempo, tá certo? Vamos para mais uma questão aqui, concurso de IBGE, tá? Concurso de 2016. E aí ele fala aqui o seguinte, tá? Banca FGV, o planejamento como função administrativa, tá? Planejamento, ele pode ser aplicado segundo formas e metodologias distintas na organização. Nesse sentido, segundo sua abrangência e temporalidade, pode ser classificado segundo 3 níveis organizacionais. Então, pessoal, aqui a questão está querendo saber da gente o quê? Quais são os 3 níveis organizacionais? Não tem jeito, tem que lembrar, tá? E é tranquilo, conforme a gente for avançando aqui na disciplina, esses conceitos eles vão ficando cada vez mais naturais, né? Vocês vão absorvendo isso aqui naturalmente, conforme a gente vai avançando nas aulas, na resolução de questões. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Estratégico, prático não tem, tá, pessoal? É tático e operacional. Então, aqui a gente já anula estratégico, tático e operacional. Perfeito. Já achamos aqui o gabarito, tá? E aqui nas outras eles colocam, ó, teórico, tem nada a ver, horizontal, vertical. Então, não são os níveis organizacionais que a gente estudou, são esses outros 3, tá certo? Então, gabarito, letra B. Avançando aqui, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o que é estratégia. Tá? A gente falou sobre planejamento, agora vamos falar sobre estratégia, tá? Estratégia, pessoal, ela pode ser entendida como o quê? Definir, né, a definição dos caminhos que são adotados pela organização, tá? Mediante o quê? A alocação dos recursos, considerando o ambiente externo, tá? Para que os objetivos organizacionais, né, os objetivos ali daquela empresa, daquela organização, eles sejam alcançados. Então, pessoal, quando a gente fala aqui de alocação de recursos, quais recursos são esses? A gente tem recursos humanos, né? Pessoas, funcionários, recursos financeiros, então, valores mesmo, né? Dinheiro, quanto que vai precisar utilizar, quanto que a gente vai precisar investir para determinada atividade, tá? Vários tipos de recursos. Então, quando vê falando sobre alocação de recursos, pode entender de uma forma mais ampla. Então, trouxe aqui uma definiçãozinha para facilitar na explicação, tá? Então, a estratégia ela é um caminho ou maneira, tá? Ou ação formulada e adequada para alcançar, preferencialmente de maneira diferenciada e inovadora, as metas,
os desafios e os objetivos estabelecidos, tá certo? Então, questãozinha aqui, concurso do TCU, tá? Tribunal de Contas da União, banca Sebrasp, concurso 2015. Então, veja, concurso de altíssimo nível, concurso aqui do TCU, que só com a definição de estratégia organizacional, né, que a gente viu sobre estratégia, sobre planejamento, a gente já consegue responder. Então, ó, vamos ver o que diz aqui a questão. Estratégia organizacional, a estratégia organizacional consiste na definição dos caminhos que serão adotados pela organização mediante a alocação de recursos e considerando o quê? O ambiente externo, né? O que está fora da organização, para que os objetivos organizacionais sejam os objetivos, né? As metas sejam alcançadas de forma diferenciada, tá? Então, perfeito aqui a questão, pessoal. Então, pessoal, gabarito aqui correto, tá? Gabarito correto, exatamente isso. Então, a questão ela apresenta aí uma definição perfeita do que é organização estratégia organizacional, tá certo? Então, dando continuidade aí à nossa teoria, né? A gente vai ver agora os 5 P's de Mintzberg, tá? Mintzberg é um PhD, né? Um doutor na área de administração, ele tem várias obras publicadas, e aí, especificamente esse conceito, né? Essas definições dele, essa estrutura dos 5 P's, né? Conhecido como os 5 P's, ela é bastante cobrada em prova, tá? E é bem tranquila de entender. E aí, basicamente, né, esse cara aqui, Mintzberg, o que é que ele diz? Ele diz que a estratégia, ela pode ser vista sobre cinco ângulos diferentes, tá? Que são os 5 P's. Quais são eles, pessoal? Primeiro P, de plano, tá? O plano, ele é uma direção a ser seguida, tá? Uma direção a ser seguida pela organização. Então, coloquei como exemplo, tá? Abrir uma filial, tá? Abrir uma filial em outra cidade no primeiro semestre de 2026. Então, isso é um plano, né? Uma direção que vai ser seguida ali pela organização. Pessoal, qual é o segundo P aqui de Mintzberg? A gente colocou aqui como estratagema, tá? Professor, mas não é com P, por que é estratagema? É porque esses 5 P's aqui, pessoal, as palavras elas são em inglês. Então, a primeira aqui de plano é plan, né? A segunda é ploy, que significaria uma armadilha, né? Algo nesse sentido. E aí uma tradução mais correspondente seria estratagema, tá? O que seria isso aqui? Pode entender como armadilha mesmo, tá? Seria uma ação, coloquei aqui a ação ardilosa, para quê? Para enganar os concorrentes. Então, coloquei 2 exemplos aqui. Não sei se vocês já assistiram aquela série, La Casa de Papel, né? Então, ali, na série, você tem ali bandidos, né? Que estão planejando invadir ali a Casa da Moeda. E aí, várias vezes, ao longo ali da série, os policiais, né, as autoridades, eles acham que aqueles bandidos ali, eles vão fazer determinadas coisas, só que, na verdade, o que eles planejaram era totalmente diferente, né? Então, foram estratégias que eles utilizaram para quê? Para enganar a polícia, para enganar as autoridades. Então, trazendo aqui para esse contexto corporativo, né, a gente tem outra promoção que poderia ser, por exemplo, uma promoção relâmpago antes de um evento concorrente. Então, por exemplo, tem alguma empresa concorrente aqui que vai fazer algum evento, algo nesse sentido, e a gente faz uma promoção relâmpago antes desse evento, que seria uma coisa que eles não estavam prevendo, tá? Então, por isso que seria armadilha, né, enganação, algo nesse sentido. Terceiro P, a ordem não importa não, tá, pessoal? O que importa é lembrar quais são os 5. A ordem, realmente, ela é indiferente aqui para a gente. Terceiro P de padrão, tá? Padrão, pattern, em inglês, tá? Seria um comportamento ao longo do tempo, tá? Seria um modelo a ser seguido ali pela organização. Então, assim, é uma coisa que já é esperado que aquela organização faça, né? Um modelo. Então, coloquei como exemplo, algumas marcas, elas sempre lançam a versão Pro ali do produto. Então, por exemplo, um telefone, né?
A Apple sempre lança ali a versão Pro, iPhone Pro. Então, isso é um padrão, porque sempre são feitos esses lançamentos daquela versão, né? Então, é um comportamento que ele já vem sendo construído ao longo do tempo e que já é esperado por aquela determinada organização, tá? Vamos para o quarto P agora, de posição, tá? Position, que seria um posicionamento daquela organização perante o ambiente externo, né? Então, por exemplo, a Apple, né, coloquei aqui como exemplo, ela é conhecida pelo quê? Por ser uma empresa que fabrica aparelhos eletrônicos, né, premium, né, ali de alto nível, né, um negócio mais com a qualidade mais elevada do que as demais empresas, né, que são concorrentes. Já a empresa Xiaomi, por exemplo, só um exemplo, tá, pessoal? Já é uma empresa que é conhecida por fabricar celulares com um custo-benefício melhor. Não quer dizer que uma empresa é melhor do que a outra, mas elas têm posições ali diferentes. Uma tem como posição ali, por assim dizer, né, uma estratégia fabricar modelos premium e a outra fornecer aparelhos celulares bons, mas com um custo-benefício melhor, né? Aparelhos mais baratos. Então, o último P de perspectiva, né? Perspective, que do inglês que significa, né? Corresponderia ali a uma personalidade da empresa, né? Então, seria o ponto de vista da própria empresa, como que ela visualiza, como que ela enxerga o ambiente externo dela. Então, por exemplo, coloquei aqui um exemplo para vocês da Amazon, né? Então, a Amazon ela tem uma obsessão muito grande pelo cliente. Então, isso é uma visão da própria organização, tá? E essa obsessão pelo cliente, ela influencia tudo. Influencia os prazos de entrega, influencia aqui a UX, que é a User Experience, né? A experiência do usuário, como é que são ali o aplicativo, o site, como é que é feito o design, as políticas, né? Então, tudo pensando aqui no quê? No cliente, na experiência do cliente, tá? Então, essa perspectiva da empresa, certo? Então, vamos para uma questãozinha para deixar mais tangível, né? Esse assunto aqui, ver como que normalmente é cobrado, questão da EBSER. E ela fala aqui o seguinte: leia as afirmações sobre estratégia e assinale a alternativa incorreta, tá? Pessoal, presta atenção nisso aqui, a alternativa incorreta, que não está correta. Então, às vezes a gente está lendo ali aquela questão na pressa, né, para fazer a prova logo, você está preocupado com o tempo, mas é importante prestar atenção nisso aqui. Então, alternativa letra a estratégia, né? Estratégia é planejamento, como sendo a definição mais comum, tá? Vamos guardar aqui. Estratégia é modelo, isto é, um padrão que permite manter a coerência ao longo do tempo, tá? Estratégia é posicionamento, isto é, o lugar escolhido para determinados produtos em determinados mercados, né? Então, posicionamento, determinados produtos em determinados mercados. Estratégia armadilha, isto é, uma manobra específica destinada a abalar o concorrente, né? Abalar o concorrente. E, por último, alternativa letra E, estratégia controle, isto é, olhar para o alto e para dentro da empresa. Então, pessoal, essa questão aqui, na verdade, ela lista aqui para a gente alguns exemplos dos 5 P's de Mintzberg, né? Então, a gente tem aqui planejamento, padrão, posicionamento, armadilha, né? Não começa com P, mas aí faz referência àquele P de ploy, né? De armadilha, como a gente viu aqui, ó, anteriormente, ploy, né? Que seria o estratagema. E, por último, tem um aqui falando sobre controle. Então, na verdade, o que a questão queria aqui era que você fizesse essa referência com os 5 P's de Mintzberg, né? E você assinalasse a alternativa incorreta que não faz referência a isso, né? Que não está relacionado com estratégia, certo? Então, por isso que o nosso gabarito aqui vai ser letra E, tá? Então, assim, aparentemente parece ser uma questão um pouco mais difícil, né? Mas quando você já tem
esse conteúdo, quando você já assistiu ali a aula, você já entendeu, tem ali esse assunto internalizado, vai ficar tranquilo. Você vai ler isso aqui na prova, você vai lembrar dos 5 P's de Mintzberg, não vai errar, tá? Se de repente cair alguma questão assim, muito tranquila. Então, avançando aqui um pouquinho mais, pessoal, a gente vai ter aqui falando um pouco sobre estratégia deliberada, tá? Deliberada, versus estratégia emergente, tá? Que também está relacionado a alguns conceitos aqui de Mintzberg, né? Esse cara aqui está bastante presente, né, nesse assunto aqui de vendas e negociação. Então, começando, para a gente entender a diferença entre esses tipos de estratégia, né, primeiro a gente precisa entender a diferença entre estratégia pretendida e estratégia realizada. Pessoal, o que é estratégia pretendida? Quando você vê pretendida, lembra de pretensão, né? Ou seja, de intenção. Então, é uma estratégia que é intencional. Ó, pretendida, intencional, porque existiu a pretensão de fazer aquilo ali, ou seja, foi planejada, tá? Existe também a estratégia realizada, que seria a estratégia que foi efetivamente implantada. Por quê? Porque nem toda estratégia que é pretendida, que é planejada, ela é efetivamente realizada, né? Implantada ali pela empresa. Muitas vezes acontece da empresa planejar determinada estratégia, né? Ela tem uma intenção, tem um plano de colocar em prática alguma estratégia ali, por algum motivo essa estratégia não ser implementada, tá? Então, o que é estratégia deliberada? A estratégia deliberada é a estratégia que foi pretendida, tá? E, né? E foi realizada. Foi realizada. Não é ou, é e, né? Ou seja, é uma mais a outra. Ela foi pretendida, ou seja, a empresa planejou e ela foi realizada. Então, ela foi pretendida e implantada pela empresa. É isso, muito simples. E a estratégia não realizada? Pessoal, não realizada foi a estratégia que foi pretendida pela empresa, mas não foi realizada. Então, a empresa, ela tinha pretensão de implementar aquela estratégia, mas não realizou, tá? Simples. O próprio nome, ele já diz tudo, né? E por último aqui, pessoal, e essa aqui sempre cai alguma questão, que é a estratégia emergente, tá? Emergente, que é uma estratégia que ela não foi pretendida, ela não foi, tá? Não foi, lembra disso aqui, mas ela foi realizada, ou seja, não existia o plano, né, de colocar aquela estratégia ali para funcionar, mas por algum motivo ela foi realizada. Então, fiz um resuminho aqui, tá? Se quiser pode colocar no seu caderno, nas suas anotações, isso é muito importante, pessoal. Tem um material ali de revisão, seja no computador, né? Se quiser pode deixar o Word aí aberto, algum programa, um bloco de notas, vai fazer anotaçãozinha, ou no papel mesmo, compra um caderninho, vai anotando, é muito importante para a gente fazer as revisões depois, tá certo? Principalmente com o que é mais cobrado. Então, estratégia pretendida, foi intencional, ela pode ou não ser realizada, né? O que a gente precisa lembrar é que ela foi intencionalizada, né? A empresa, ela tinha a intenção de implementar. Não realizada, ela foi inicialmente pretendida, ou seja, houve a intenção, mas não foi realizada. Simples. Estratégia deliberada, ela foi pretendida e foi realizada, tá? Estratégia emergente, presta atenção nessa aqui para não confundir, tá certo? Ela não foi planejada, coloquei até aqui, ó, ela surge do nada, não houve planejamento daquela estratégia ali, mas ela foi implementada, então ela surgiu do nada. Estratégia realizada foi realmente executada, tá? Então vamos para aqui, para questão aqui da ABIN, tá? De inteligência, concurso aí 2018 da ABIN, banca CESP, né? De múltipla escolha.
Então, a questão aqui, ela diz o seguinte, ó. Uma organização havia planejado implementar um novo sistema de gestão, tá? Um novo. Mas, então ela havia, né, planejado implementar, mas durante o processo surgiu uma oportunidade inesperada, ou seja, ninguém estava esperando aquilo ali, de parceria estratégica que modificou completamente os rumos da organização. Então, a nova direção tomada pela empresa, não prevista, tá? Não prevista no planejamento original, caracteriza o quê? Uma estratégia deliberada, emergente, pretendida, realizada e planejada. Pessoal, vamos analisar aqui as alternativas uma por uma, tá? Deliberada, vamos lembrar o que é deliberada. É aquela estratégia que foi intencional, tá? Que a empresa tinha a intenção de implementar e que foi realizada, tá? Então não é o caso, porque essa aqui, essa oportunidade, né, que surgiu de parceria estratégica não tinha sido planejada, tá? Emergente, perfeito, é isso aqui mesmo. Por quê? Porque surgiu do nada, né? A própria questão já fala, ó, uma organização havia feito um planejamento inicialmente, né? Ela havia planejado implementar um novo sistema, só que durante ali o processo de implementação surgiu uma oportunidade inesperada. Ele ainda fala aqui, ó, inesperada. Então ninguém estava esperando, ninguém estava planejando, que modificou completamente os rumos. Então por isso que é emergente, tá? Pretendida também não, porque não existia essa pretensão, né, de implementar. Realizada também não tem nada a ver aqui, né? E planejada muito menos, né? Então, gabarito aqui, letra B, emergente. Eu coloquei até uma imagem aqui para vocês associarem. Sempre que você lembrar, lembra ali da água, da piscina, a diferença entre emergir, tá? Emergir e imergir, tá? Imergir é você entrar na água, você ficar imerso, né? Você está fora e você imergiu, ou seja, você entrou na água. Emergir é você sair da água. Então, lembra desse termo, emergir, porque ele surge ali do nada, né? Ninguém está esperando ali, surgiu. Então, por isso que emergir, só para facilitar para a gente lembrar, né? Então, não foi planejada, surgiu durante a execução de outras atividades, oportunidade inesperada. Próxima questão, concurso aqui do Ministério Público do Estado aqui do Rio de Janeiro, 2016, tá? Banco FGV, e ela diz o seguinte: o gestor de uma organização da administração direta, durante seu período de férias, ele inspirou-se, ó, estava de férias, inspirou-se em uma obra de arte que observou em um museu para criar uma nova estratégia, ou seja, se ele está criando uma nova estratégia, já existia alguma outra planejada inicialmente, né? Para gerenciar suas equipes de trabalho e, sem saber se irá funcionar, ainda não a implementou totalmente, tá? Totalmente. Então, essa pode ser definida como estratégia deliberada, tá? Não, pessoal. Deliberada não, porque a estratégia deliberada é uma estratégia que foi planejada inicialmente pela empresa e foi efetivamente realizada. Então, essa estratégia que surgiu aqui, ele estava de férias. Ó, vamos prestar atenção no contexto. O gestor da organização, ele estava ali de férias, e aí durante as férias ele se inspirou, né, em uma obra de arte que ele observou ali no museu durante as férias dele. Então, foi uma coisa que surgiu do nada também, né? Então, por isso que vai ser aqui, ó, gabarito, letra B, emergente, porque foi uma situação que surgiu ali do nada. Planejada? Não foi planejada. Pretendida? Também não, porque surgiu ali do nada, ele não foi uma coisa que ele estava planejando ali inicialmente. E realizada? Também não dá para marcar, porque a questão ela fala que ela não foi implementada totalmente, tá? Não foi implementada totalmente, porque ele não sabe se vai funcionar. Então, a gente tem aqui um claro exemplo de estratégia emergente, né? Porque surgiu do nada, né? O diretor, ele estava ali, o gestor estava de férias e surgiu essa ideia, né?
Então, gabarito letra B. Então, vamos agora falar um pouquinho sobre as estratégias de Miles e Snow, tá? Miles e Snow. Não precisa decorar esses nomes difíceis, não, tá? Isso aqui são o nome dos caras, né, que criaram esses conceitos, que organizaram essas ideias. Não precisa decorar isso não. O que vocês precisam saber é isso aqui, ó. Ah, isso aqui a gente tem que lembrar. Então, 4 estratégias, né? 4 classificações de estratégia. Então, a primeira delas, pessoal, é a estratégia defensiva, tá? Então, como o próprio nome já diz, defensivo é uma situação em que a entidade ali, a empresa, ela se preocupa com o quê? Com defesa, com estabilidade, tá? Então, ela isola a parcela do mercado para criar um domínio estável. Então, não é uma empresa que está preocupada em se aventurar, em tentar conseguir novos mercados ali. Não, pelo contrário. Ela quer se defender, ela quer ficar estável com o que ela já trabalha, tá? Então, lembra disso. Estratégia exploradora, tá? Exploradora. Já é o contrário. Então, estratégia agressiva, que busca o quê? Ativamente novas oportunidades de produtos e mercados. Então, exatamente isso. É uma empresa que está buscando ali novas oportunidades, desenvolver novos produtos, entrar num mercado diferente, né? Então, o próprio nome ele já é bastante sugestivo, né? Vem de explorar. Então, estratégia analítica. A estratégia analítica, pessoal, ela digamos assim, um meio termo entre a estratégia defensiva, tá? Defensiva e a estratégia exploradora. Por quê? Porque ela é uma estratégia híbrida, né? Ó, ela minimiza o risco e maximiza o quê? A oportunidade. Então, ela quer mais oportunidade com menos risco, tá? Menos risco. Já a defensiva, não. Ela quer menos risco. A exploradora, ó, menos risco aqui. A exploradora, ela quer mais o quê? Oportunidade. Ela não está preocupada, não está muito preocupada com risco, não. Ela quer explorar, ela quer mais oportunidade, quer mais mercado. A defensiva, ela quer se defender. Não, vamos diminuir ali o risco para a gente se manter estável onde a gente está. A analítica, não. É um meio termo, tá? Ela vai tentar ali conseguir a oportunidade, mas sem se expor a risco. Já a estratégia reativa, ela reage intempestivamente ao ambiente, tá? Intempestivamente ao ambiente. Então, é um comportamento inconsistente e instável, ou seja, que não tem estabilidade. Ela vai reagir conforme o que for acontecendo, tá? Então, por isso que é inconsistente, porque não tem como prever. Dependendo do que acontecer no ambiente, aquela empresa ela vai ter uma estratégia diferente. Então, ela vai reagindo conforme esse ambiente externo, tá bom? Então, vamos lá. Questão aqui do STJ, né, Superior Tribunal de Justiça. Então, um concurso de alto nível, prova da CESP, né, Sebrasp, 2018. Mais uma questão de concurso de nível alto, tá? Que a gente consegue resolver tranquilamente, só com esse conceito aqui que a gente acabou de ver. Então, vamos lá, ó. Uma empresa do setor de tecnologia, ela mantém uma posição estável no mercado de software, certo? Focando na melhoria contínua de seus produtos existentes. Então, ela foca, olha no que ela foca, na melhoria dos produtos existentes. Então, ela vai focar nos seus pontos fortes aqui, ó, no que ela já produz. Então, ela evita investimentos arriscados em novas tecnologias. Então, segundo a tipologia de Miles e Snow, então, só associar, ó, falou em Miles e Snow, lembra daquelas classificações. Mesmo que vocês não lembrassem do nome desses dois camaradas aqui, quando vocês vissem aqui as alternativas, vocês já vão associar, tá? Vocês não vão esquecer mais disso aqui, ó.
essa empresa ela adota uma estratégia o quê? Exploradora? Não, né, pessoal? Porque ela quer uma posição estável, né? Ela evita investimentos arriscados. Defensiva? Perfeito, tá? Perfeito. Vamos guardar aqui essa alternativa. Analítica, vamos guardar essa aqui também, que aí, de repente, são duas alternativas que vocês pudessem ficar ali em dúvida, tá? Reativa, não. Reativa não, porque a reativa, né, ela vai respondendo conforme a situação do mercado. E prospectiva também não, né? Não tem essa classificação pelas classificações ali de Miles e Snow. Então, pessoal, nosso gabarito aqui vai ser o quê? Letra B. Por quê? Porque ela fala, a questão aqui ela é bem clara, informando para a gente que essa empresa aqui, ela evita investimentos arriscados em novas tecnologias. Então, ela foca só no que ela já produz, na melhoria contínua dos seus produtos existentes, certo? Então, posição estável, foco na melhoria, evita investimentos arriscados. Então, por que que não que eu deixei aqui, né? Duas questões que, de repente, duas alternativas que, de repente, vocês poderiam ficar em dúvida. Defensiva ou analítica. Por que que não a letra C, analítica? Porque a estratégia analítica ela é híbrida entre defensiva e exploradora. Então, é uma empresa que também foca na busca, né, de novas tecnologias, na busca de novos produtos, né? Enquanto que a outra estratégia defensiva, não. Ela já foca no que ela já tem mais familiaridade, tá? Então, vamos para outra questão aqui. TRT16, Banco FCC, tá? Ao elaborar seus processos de planejamento, as organizações definem processos de planejamento, as organizações definem objetivos e deliberam estratégias com a finalidade de alcançá-los. Sobre as estratégias organizacionais, é correto afirmar que a estratégia defensiva, utilizada por organizações que se encontram constantemente buscando oportunidades. Será, pessoal? Estratégia defensiva buscando constantemente por oportunidades? Não, pessoal. Defensiva, ela quer manter os produtos, os serviços que ela já fornece ali e ela evita buscar muita oportunidade fora, tá? Reativa, utilizada por organizações que operam os dois tipos de domínio, em dois tipos de domínio de produto e mercado. Aqui, eu acredito que já estaria mais relacionado à nossa estratégia analítica, né, que seria um híbrido. Mas vamos olhar aqui as outras alternativas, tá? Estratégia analítica, aquelas cujos administradores percebem mudanças, mas não possuem habilidade para responder eficazmente. Aqui não tem nada a ver, tá? Ele colocou aqui uma definição que realmente não tem a ver com as nossas definições. Exploradora, utilizada por organizações que possuem estreito domínio de produto e mercado. Então, quando ele fala em estreito, pessoal, quer dizer pequeno, né? Mas é exatamente o contrário. A estratégia exploradora, ela possui um domínio grande, né, de produto, de mercado, porque ela está sempre buscando produtos, mercados diferentes. Então, ele não é estreito, não, tá? Estratégia defensiva utilizada por organizações que raramente necessitam fazer grandes ajustes em sua tecnologia. Exatamente essa aqui, tá? Exatamente essa aqui. Beleza? Estratégia defensiva, ela preocupa-se com estabilidade, não necessitando de quê? De grandes mudanças tecnológicas, certo? Então, dando continuidade aqui, pessoal, vamos falar agora sobre o planejamento estratégico, tá? Planejamento estratégico. Esse aqui é o grande responsável pelo quê? Por estabelecer a direção a ser seguida pela organização, tá? Definindo como aplicar as estratégias para atingir os objetivos e as metas. Então, quais são as características, pessoal, do planejamento estratégico? Primeira coisa, ele é orientado para o futuro, tá? Futuro, pensando no longo prazo. Ele é compreensivo, então ele envolve toda a organização, certo?
processo de construção de consenso, né? Consenso. Então, quando a gente fala aqui de consenso, a gente fala de um pensamento, de uma cultura que ela envolve toda a organização ali, tá? Forma de aprendizagem organizacional, né? Também é outra característica aqui do planejamento estratégico. Quais são as finalidades do planejamento estratégico, pessoal? Contrabalancear incertezas, otimizar o modelo de gestão, consolidar o que? A vantagem competitiva. Então, quando a gente fala de vantagem competitiva, a gente está falando dos pontos fortes da organização com relação a concorrentes, tá? E facilitar o controle e a avaliação, tá? Pessoal, diferença aqui entre gestão estratégica e planejamento estratégico, tá? Qual que é a diferença, pessoal? Principal diferença. A gestão estratégica, ela é mais abrangente, tá? A gente fala de gestão, ela é mais abrangente. Então, planejamento estratégico, ele consiste no quê? Na formulação e implementação de estratégias, né? Ele está centralizado na alta cúpula, certo? O foco dele é em definir uma direção, né, caminhos ali a ser seguidos pelaquela organização. E ele faz parte, né, da gestão estratégica. Então, o planejamento estratégico, ele está dentro da gestão estratégica também, certo? Enquanto que a gestão, quando a gente fala de gestão, pensa num processo de gerenciamento, tá? Então, ele é mais abrangente, ele é mais sistêmico. Ele é conduzido de forma descentralizada, certo? Descentralizada. Isso aqui significa que ele é realizado, ele é conduzido de uma forma mais geral, porque ele não fica centralizado ali num setor, né, num departamento específico da organização. Soma de todas as funções organizacionais, e ele inclui implementação e controle, tá? Então, a principal diferença que a gente precisa lembrar disso aqui, tá? Esses conceitos, eles são muito generalistas, às vezes a gente lê ali e fica sem entender, parece tudo muito parecido, os termos, né, eles ficam muito parecidos, não precisa se preocupar com isso, pessoal, tá? O principal que a gente precisa entender é o planejamento estratégico, tá? Ou melhor, a gestão estratégica, ela engloba o planejamento estratégico, ou seja, o planejamento estratégico, ele está dentro da gestão estratégica, né? Sendo essa a gestão estratégica mais ampla, mais abrangente, tá? Então, não precisa se preocupar com isso aqui, assim, dificilmente vai ter alguma questão que peça ali para você responder nas minúcias, a diferença entre gestão estratégica e planejamento estratégico, mas o que é importante vocês entenderem? Que são conceitos diferentes, tá? Eles não são sinônimos, então o que pode acontecer de repente, uma questão afirmar ali que os dois conceitos eles são sinônimos, que significam a mesma coisa, não significam, tá? A gestão estratégica ela é mais abrangente do que o planejamento, e esse, né, o planejamento, ele está incluído na gestão, certo? Pessoal, conceito aqui bastante cobrado, cai muito em prova, muito tranquilo de entender a diferença também, que é a diferença entre missão, visão, valores e negócio, tá? Especialmente esses três aqui, ó, missão, visão e valores. Tenho certeza que vocês já viram isso em algum lugar, em alguma empresa que de repente vocês entraram ali, tem algumas empresas que colocam até algumas plaquinhas, você entra lá, já tem missão, visão, valores. Vamos entender um pouquinho melhor qual que é a diferença entre essas três e também sobre negócio, tá? A missão, pessoal, o que é a missão? Direto, tá? Para a gente entender. É a razão de ser da organização, tá? Então, coloquei aqui, ó. Deixa eu marcar aqui. Por que a organização existe, tá? Por quê? Qual é a razão de ser daquela organização? É a missão, tá? Então, ela é permanente, atemporal, independentemente do tempo,
aquela vai ser a missão daquela empresa, daquela organização, tá? Então, falou de missão, lembra da razão de ser, por que ela existe, certo? Visão. Visão, lembra de visão de futuro, tá? Visão, lembra ali de futuro, que é o que eu coloquei até aqui, ó, o que eu quero ser. Então, é onde aquela organização, aquela empresa, ela se enxerga no futuro, onde ela quer chegar. Então, falou de visão, já faz essa associação, onde que ela quer chegar, né? Uma visão ali de futuro. Ela não é permanente. Por que não é permanente? Porque uma vez que aquela organização atingir esse objetivo, né, por assim dizer, ela pode ter uma visão diferente, né? Ela pode ter um objetivo, querer chegar num lugar diferente, né? Já que ela já chegou onde ela queria, onde ela gostaria de chegar. Então, não é permanente. Valores, pessoal. Valores lembra de princípios básicos e crenças, tá? Que orientam ali a tomada de decisões, a gestão ali da empresa. Então, falou de valores, lembra disso aqui, ó, de princípios, tá? Princípios básicos e crenças, que é a base para a tomada de decisões ali daquela empresa. Então, como os membros devem se comportar. E, por fim, o negócio é o ramo de atividade, né, pessoal? Então, o que a organização faz? Aquilo ali é o negócio, tá? O que ela faz? São as atividades principais em um momento específico. Normalmente, pessoal, nós temos como, assim, questões abordando, cobrando mais, a diferença entre esses três conceitos aqui: missão, visão e valores. Então, isso aí precisa estar muito claro para vocês, tá? E eu coloquei até um exemplo aqui do BB, tá? Do Banco do Brasil. Qual é a missão, a visão e os valores do Banco do Brasil? A missão: ser próximo das pessoas e relevante na construção de um futuro melhor, tá? Então, essa é a razão de ser da instituição, né? Então, é por isso que ela existe, para ser próximo ali das pessoas e relevante na construção de um futuro melhor. A visão, olha só, lembra do que a gente falou, de visão de futuro, onde ela quer chegar. Então, ó, ser a empresa que oferece a melhor experiência aos clientes e que promove o desenvolvimento da sociedade de forma inovadora, eficiente e sustentável, tá? Então, ela tem esse objetivo de ser a empresa, ela ainda não é. Talvez ainda não seja, mas ela tem a intenção de ser a empresa que oferece a melhor experiência aos clientes, tá? Então, essa é a visão. Valores: proximidade, eficiência, inovação, compromisso. Então, são princípios que orientam ali as atividades da empresa, tá? Coloquei alguns exemplos. Exemplo da Fiat. Desenvolver, ó, de missão, tá? Missão. Desenvolver, produzir e comercializar carros e serviços que as pessoas prefiram comprar e tenham orgulho de possuir, tá? Netflix, permitir que o acesso aos filmes e programas de TV favoritos seja ridiculamente fácil, tá? Isso aqui é a missão. Uber, dar acesso a transporte confiável para todas as pessoas em todos os lugares. Então, esse aí é o objetivo, a missão, a razão de ser dessas empresas. Exemplo de visão da Fiat, novamente, está entre os principais players do mercado e ser referência de excelência em produtos e serviços automobilísticos. Netflix, ser o melhor serviço de distribuição de entretenimento do mundo. Então, ó, visão de futuro, onde que ela quer chegar? Quer ser o melhor serviço de distribuição de entretenimento do mundo. Uber, ser a empresa com transporte mais inteligente e com menos carros e maior acesso. Então, veja essa visão de futuro, tá? Questão aqui da FGV, da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, tá? 2018, na elaboração, questão do seguinte: na elaboração do planejamento estratégico de um órgão público, os responsáveis, né, pela condução do trabalho estão desempenhando. Então, vamos marcando aqui, pessoal, na elaboração do quê? Do planejamento estratégico de um órgão público. Os responsáveis pela condução do trabalho estão desempenhando uma etapa conhecida por definição do quê? Ó? Da visão. Então, ó, a gente já sabe que a questão está falando sobre visão.
Assinale a opção que apresenta as características dessa etapa. Qual etapa? Divisão, definição da visão. Apresentação dos princípios e crenças? Não, porque aqui a gente estaria falando dos valores, né? Valores, princípios e crenças. Então, não é isso aqui. Panorama dos desafios e oportunidades vigentes no setor? Também não é isso aqui que a gente está procurando, tá? Sobre visão. Mas vamos deixar aqui. Exposição das forças e fraquezas valorizadas pelo órgão? Também não é isso aqui, tá, pessoal? Declaração da posição almejada pelo órgão no futuro. Perfeito. Como assim, professor? Declaração da posição almejada. Onde que aquele órgão ele quer chegar, né? Qual é a posição que aquele órgão almeja chegar no futuro? Então, isso aqui que é visão. Falou em visão, a gente está falando de futuro, né? Onde que a gente quer chegar. Descrição da razão de existência. A razão de existência é a missão, pessoal. É razão de ser, razão de existência. Então, não é isso aqui também. Então, gabarito, letra D, D de dado. Pessoal, agora a gente vai falar sobre os objetivos SMART. Isso aqui cai muito em prova, tá? Na concursos da carreira bancária, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, todos esses concursos bancários que têm essa disciplina de vendas e negociação, no tocante a essa parte aqui de administração, de gestão empresarial, vai cair objetivos SMART. É muito fácil, tá? A gente só precisa entender bem os conceitos para não acabar confundindo na prova. Então, vamos lá. Tanto os objetivos quanto as metas, né, devem possuir as seguintes características. Quais são elas? Né? SMART. Primeiro, o S, de específico, tá? Novamente, específico não começa ali com S, mas como a palavra está em inglês, né, todos esses termos eles são trazidos ali do inglês, então a gente usa esse S aqui, de específico. Então, as metas, elas devem ser específicas, devem ser transmitidas com clareza, evitando interpretações distorcidas, certo? M, de mensurável, né? Measurable, do inglês aí, as metas, elas devem ser possíveis, né? De medir. Então, a gente deve poder conseguir medir essas metas de forma contínua, tá? Os objetivos e metas, tá? Então, esses objetivos e metas, eles devem ser possíveis, né? Passíveis de mensuração. Então, M, de mensurável. A, de atingível, né? Attainable ou achievable, do inglês. Então, os objetivos e metas, eles devem ser alcançáveis e realistas. Então, pessoal, não adianta estabelecer uma empresa, né? Estabelecer uma meta que é impossível de atingir, tá? Que é, assim, inalcançável, que não é realista, porque isso aí só vai causar uma frustração por parte de quem está, além de atrapalhar o planejamento, né, da organização ali, também vai causar uma sensação muito negativa em quem é responsável pelo atingimento daquelas metas, daqueles objetivos, né? Então, as metas, elas têm que ser alcançáveis, tá? Alcançáveis, realistas. Alcançáveis, realistas. Então, por isso que é atingível. Tem que ser possível de atingir. R, de relevante. Então, devem gerar um impacto real na organização. Então, não adianta estabelecer uma meta, um objetivo que é irrelevante, que não vai ter um impacto ali na organização, tá? E por último aqui, T de temporal, né? Ou time bound, que deve ser estabelecido um prazo, tá? Então, toda meta, todo objetivo tem que ter um prazo. Tem que ter um prazo, né? Seja ele curto prazo, médio, longo prazo, tem que ser definido um prazo. Então, isso aqui, pessoal, são os objetivos SMART. Importantíssimo, pode salvar aí no material de revisão de vocês, anota no caderno, porque isso aqui cai muito, despenca em prova, tá? Então, algumas outras definições importantes aqui.
a gente tem o objetivo estratégico, tá? Objetivo estratégico é o resultado final. Resultado final que a organização ela pretende alcançar. Então, ele está orientado para o quê? Para um longo prazo. Metas. O que é uma meta, pessoal? A meta, as metas, elas são etapas para alcançar os objetivos que foram definidos para aquela organização, tá? Então, via de regra, as metas, elas são voltadas para um curto prazo. E elas são quantificáveis. Lembra? Ó, mensurável, tem que ser mensurável. Então, por isso, quantificável, tem que ser possível mensurar ela. Desafios, pessoal. O que é um desafio? É uma ação que exige esforço extra, né? Ele possui prazo, ó, exige esforço extra. Possui prazo estabelecível, é estabelecido e é quantificável, tá? E benchmarking, tá? Pessoal, o que é benchmarking? O benchmarking é uma análise das práticas adotadas por empresas concorrentes, tá? Líderes de mercado. Inclusive, esse termo benchmark, hoje em dia, ele é muito utilizado até em outros contextos, né? Então, por exemplo, você é concurseiro, você tem um amigo que é concurseiro também, e é uma pessoa muito estudiosa, ela é muito estudioso, muito estudiosa, é uma pessoa que estuda muito, e aí você, de repente, se inspira, né, se espelha naquela pessoa. Então, a gente pode dizer que essa pessoa é o seu benchmark, né? Por quê? Porque você está se comparando a ela nesse sentido, né? Poxa, o que é que aquela pessoa está fazendo, que ela está estudando mais do que eu, está tendo resultados melhores, o que é que ela está fazendo que eu não estou? Deixa eu ver o que é que ela está fazendo aqui. Então, isso é um benchmark, é você comparar, né, analisar as práticas adotadas por, nesse contexto empresarial, por empresas concorrentes, né? Então, um banco, né? Então, um determinado banco analisa o que é que a outra instituição financeira, o que é que o outro banco está fazendo, que eles estão tendo um resultado aqui. Então, vamos ver se a gente pode implementar também. Então, isso é benchmark, essa comparação, tá? Outro conceito importantíssimo, pessoal, stakeholders. O que são os stakeholders? Anota aí também, porque isso aqui pode cair em prova, tá? E, assim, super fácil de entender. O que são os stakeholders? Stakeholders são as partes interessadas. Como assim as partes interessadas? Todos os grupos, todas as pessoas que possuem o quê? Interesse nos processos ou resultados da organização. E aí a gente pode definir os stakeholders, e aí vai ficar um pouquinho mais fácil de entender agora, como primários e secundários, tá? Os stakeholders primários, eles afetam e eles influenciam a organização diretamente, tá? Então, quem são? Os clientes, os empregados, os fornecedores, os acionistas, tá? Essas são as partes interessadas, as pessoas, os grupos ali que são mais interessados diretamente nas atividades ali da empresa. Quais são os secundários, pessoal? Ó, impactam indiretamente órgãos reguladores, tá? Então, por exemplo, para o mercado financeiro, o mercado bancário, vocês concordam comigo que os órgãos reguladores, eles também são partes interessadas, eles influenciam, ainda que indiretamente, na organização? Porque, por exemplo, se o Banco Central, e aí instituições que a gente vai ver ali no curso de conhecimentos bancários, Banco Central, o Conselho Monetário Nacional, de repente, soltou uma resolução que as instituições financeiras devem trabalhar de determinada forma. Então, vejam que essas instituições, elas influenciam, ainda que indiretamente, nas atividades aqui da empresa. Porque se determinada empresa, um banco, né, uma instituição financeira, ela estiver trabalhando de uma determinada forma, e sair uma resolução ali do Banco Central, dizendo que determinado processo deve ser feito de outro jeito, essa instituição ela vai ter que seguir o que foi estabelecido ali, né? Então, mídia, comunidade, governo, tá? E aí eu deixei uma observação aqui, pessoal, que é muito importante, não confundir stakeholders, tá? Stakeholders, que são as partes interessadas, com os shareholders. Shareholders. Shareholders é só uma palavra bonitinha aqui para falar dos acionistas, tá?
para quem é melhor no inglês, lembra que a palavra share significa compartilhar, né? Então, são os acionistas ali que compartilham ações da empresa, tá? Então, só não confundir. Stakeholders são as partes interessadas na organização. Já os shareholders são os acionistas, tá bom? Vamos confundir isso aí, não. Pessoal, quais são as etapas do planejamento estratégico, tá? As etapas. A gente pode definir aqui 5 etapas para esse planejamento. A primeira delas é a formulação dos objetivos, tá? Que aí é a etapa onde são definidos aonde quer chegar, né? Onde a organização ela quer chegar, e indicar a direção, né? Qual o caminho que deve ser seguido para chegar ali. Segunda etapa, análise externa, né? Então, a gente, nessa etapa aqui, vai analisar as ameaças e as oportunidades do ambiente externo. Então, lembra do que eu falei lá no começo da aula? Falou de ambiente externo, a gente está falando de ameaças e oportunidades. Terceira etapa, análise interna. Questão falou ali sobre análise interna, então a gente está falando de forças e fraquezas, tá? Por quê? Porque força e fraqueza está relacionada à nossa organização. Quais são os nossos pontos fortes e pontos fracos? Não tem nada a ver com o ambiente externo, certo? Já as ameaças, por exemplo, concorrências ou oportunidades, né, de repente um mercado, um produto novo que a gente pode investir, está relacionado com o ambiente externo, tá certo? Quarta etapa aqui, formulação de alternativas, que é a etapa em que acontece a identificação e a escolha de estratégia, né, de qual estratégia que vai ser utilizada. E por último, é a própria operacionalização, né, uma palavra grande aqui, mas para representar o desenvolvimento dos planos táticos e operacionais, tá certo? Então, questãozinha aqui do IBGE 2017, SES Gran Rio, banca SES Gran Rio, inclusive essa banca SES Gran Rio, normalmente, né, nos últimos concursos aí, principalmente do Banco do Brasil, é a principal banca que tem feito, né, que tem elaborado as provas, então a gente sempre tenta trabalhar bastante com as questões dessa banca, tá? Então a questão aqui, ela diz o seguinte: o planejamento estratégico de uma companhia, planejamento estratégico de limpeza urbana apresenta a finalidade da organização como sendo a seguinte, tá? Finalidade como sendo o seguinte: manter a cidade limpa, fazendo o cidadão mais orgulhoso, saudável e feliz, gerenciando resíduos sólidos de forma eficiente, sustentável e universalizada. A declaração refere-se em planejamento estratégico ao conceito de, tá? Então ela quer saber ao que se refere, a que conceito se refere essa frase aqui, essa parte, esse trecho aqui. Então, pessoal, se a gente analisar aqui, isso aqui está relacionado ao que a companhia, né, de limpeza ela faz, qual que é a missão dela, tá? Qual que é o objetivo dela? Ó, manter a cidade limpa, fazendo o cidadão mais orgulhoso, saudável e feliz, gerenciando os resíduos sólidos de forma eficiente, sustentável e universalizada. Eu sempre gosto de responder as questões por eliminação, tá? Inclusive, eu recomendo bastante vocês fazerem dessa forma. Então, a gente vai analisar sempre alternativa por alternativa e sempre ir eliminando uma por uma, até chegar na alternativa correta. Então, cultura. Pessoal, a gente não chegou a ver o conceito aqui de cultura, mas a cultura ela está relacionada a práticas que são comuns ali pela organização, pela entidade. Então, assim, não tem nada a ver com o que a gente está procurando aqui. Força está relacionado com os pontos fortes, né, os pontos positivos ali de uma determinada organização. Então, também não tem nada a ver. Missão, né, que é o nosso gabarito. Posição também não tem nada a ver com isso aqui. E processo, tá? A gente está falando de missão. Então, lembra dos conceitos lá de missão, visão e valores. Ele está falando sobre a razão de ser da empresa. Tá? Ela foi criada para isso. Então, o enunciado ele explica, né, que a missão da empresa, ele explica por que ela existe, para manter a cidade limpa e fazer o cidadão mais orgulhoso, saudável e feliz.
Próxima questão, Banca CESP, né, concurso 2019 do SLU, lá do DF. Então, a questão diz aqui o seguinte, questão certo ou errado, né? Cabe ao planejamento tático, prever ações de longo prazo, longo prazo, que envolvam a organização de forma integral. Ou seja, o que é isso aqui, professor? De forma integral, como um todo, né? Então, vamos lembrar que a gente viu lá na parte de planejamento estratégico, tático, operacional, que o planejamento tático ele está relacionado com um médio prazo, tá? E ele normalmente não envolve a organização de forma integral, como um todo. Ele envolve apenas um setor, um departamento específico. Então, por isso, o gabarito aqui está errado, tá? Mais uma questão aqui da CESP, concurso da EBSER 2018, tá? No âmbito do planejamento estratégico, a visão, tá? Planejamento estratégico, a visão é um conceito que define visão, tá? Conceito que define o quê? O papel que a organização assume na sociedade. Ou seja, um papel que ela já assume, né? Que ela tem hoje. Então, na verdade, aqui, pessoal, a banca, né? Ela trocou o conceito. Ela está se referindo aqui à missão, tá? A missão que é o conceito que define o papel que a organização ela assume, que ela tem hoje na sociedade. A visão, ela está relacionada a uma visão de futuro, né? Onde que aquela organização ela quer chegar. Então, por isso que o nosso gabarito aqui está errado também, tá? Próxima questão, Assembleia Legislativa aqui do Estado do Rio de Janeiro, tá? Banca FGV, concurso 2017. Questão diz o seguinte, as definições de missão e visão de uma organização são etapas fundamentais para o processo de planejamento estratégico, tá? Corresponde a uma declaração de visão. Então, ele quer saber dessas alternativas aqui, qual delas que corresponde à visão. Então, vamos analisar aqui. Oferecer ao associado, visando sua satisfação e integração através de atividades esportivas, sociais e culturais. Oferecer lazer. Então, isso aqui é o que ela já faz, não onde ela quer chegar, tá? Então, isso aqui está mais relacionado com a missão, né? Ser reconhecido como referência de organização educacional e do terceiro setor diferenciada pela inovação. Pronto, aqui a gente já tem uma alternativa que está mais relacionada à visão, né? Ela tem o objetivo de ser reconhecida como referência de organização educacional, ou seja, está relacionado aonde ela quer chegar. Vamos olhar as outras aqui. Viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade. Mais uma vez aqui, falando sobre missão, que é o que a própria instituição, a entidade, ela já faz, né? Contribuir decisivamente para o desenvolvimento socioeconômico e melhoria de qualidade de vida. Também está mais relacionado para a missão, né? Promover o intercâmbio cultural. Então, pessoal, nosso gabarito aqui, letra B, tá? Que é a única alternativa que indica, né, o que eu quero ser, onde que eu quero chegar, né? E não o que eu já faço, o que eu já sou, tá? Vamos lá para mais uma questão aqui, questão da IMAP, Banca CESP, né, 2018, e ela diz aqui o seguinte, o estabelecimento dos objetivos estratégicos de uma organização deve levar em conta, né, então, o estabelecimento dos objetivos estratégicos de uma organização deve levar em conta sua missão e visão. Perfeito. Porque a missão e a visão de uma organização sempre deve ser levada em consideração, principalmente na hora de definir os objetivos estratégicos, né? Onde que eles servem como base, né, para o estabelecimento dos objetivos da entidade, certo? Então, pessoal, trazendo aqui um resumo, deixa eu só marcar aqui para vocês, um resumo, tá, dos principais conceitos que a gente viu aqui na aula, que vocês precisam anotar, coloca aí no material de revisão de vocês, isso aqui a gente não pode esquecer, tá? Definição de planejamento, função administrativa que estabelece objetivos e define os meios para alcançá-los, tá?
Níveis de planejamento. Isso aqui, pessoal, fosse para eu escolher um assunto aqui para vocês dominarem, não esquecerem nunca mais, é isso aqui, tá? É muito simples de entender, mas cai demais em prova, em concurso, tá? Vou até deixar aqui em destaque. Cai muito em prova. É a diferença entre planejamento estratégico, tático e operacional. Lembra? Estratégico, longo prazo. Tático, médio prazo e setorizado, né? Para um departamento específico. Já o estratégico, ele envolve a organização como um todo, né? Lembra da pirâmide? O nível de planejamento estratégico, ele está lá em cima. Então, ele vê ali de cima a organização como um todo, tá? O nível tático, não. Ele é setorizado. E operacional, curto prazo. Está voltado para a execução das tarefas. Então, definição aqui de estratégia, pessoal. Estratégias a gente pode entender como o quê? Os caminhos, os meios para alcançar os objetivos, considerando o ambiente externo, tá? Os 5 P's de Mintzberg, isso aqui também tem que lembrar, cai bastante em prova, tá? Lembra dessas definições aqui, e também a diferença entre missão, visão e valores, tá? Muito fácil, são conceitos bem tranquilos da gente entender e que vão ajudar muito aí vocês a ganhar alguns pontinhos ali na prova, na disciplina de vendas e negociação, tá bom? Então, vamos fazer algumas questõezinhas aqui, só para fixar, tá? Esses assuntos. Primeira questão do TRT 15, tá? Planejamento estratégico é um processo gerencial, tá? Processo gerencial, que permite estabelecer um direcionamento a ser seguido pela organização, com o objetivo de se obter uma otimização na relação entre a organização e o seu ambiente. Sobre o planejamento estratégico, é correto, estratégico, tá? Afirmar que é elaborado no nível operacional, não, né, pessoal? O planejamento estratégico, ele é elaborado pelo nível estratégico. Planejamento tático, pelo nível tático. Planejamento operacional, no nível operacional, tá? Tem foco no curto prazo? Também não, pessoal. Planejamento estratégico é longo prazo, tá? É orientado para o ambiente interno? Não, também não. O planejamento estratégico, ele considera também o ambiente externo, tá? Envolve a organização como um todo e é de longo prazo. Perfeito, a gente achou aqui o gabarito. Tranquilo, tá? Questão do TRT, concurso também de nível federal, né? Que a gente consegue matar a questão ali tranquilamente, entendeu? E é de responsabilidade exclusiva dos supervisores. Na verdade, o estratégico está mais acima, né? É responsabilidade dos presidentes e dos diretores, tá? Então, gabarito aqui, letra B. D de dado, tá? Questão 2, Banca Vunesp, tá? Considerando os conceitos de missão, visão e valores organizacionais, analise as afirmativas. A missão, ela define a razão de ser da organização e responde a pergunta por que existimos. Perfeito, é isso mesmo. A visão, ela estabelece onde a organização ela quer chegar. Lembra? Visão de futuro, né? Onde quer chegar no futuro e é temporal, tá? Temporal porque, normalmente, né, via de regra, a visão da empresa, ela define um prazo até quando que ela quer chegar, ela quer alcançar aquele objetivo ali, tá? Os valores são princípios, tá? Que não influenciam o comportamento organizacional. Errado, né, pessoal? Os valores são princípios, sim, são princípios, até aqui tudo bem, só que eles influenciam o comportamento organizacional. Então, essa aqui está errada. Então, a gente fica com o gabarito letra C de casa, tá? Questão 3, questão da Cefaz, tá? Nível altíssimo aí, Banca CESP, questão para concurso de auditor fiscal, nível elevadíssimo, prova de 2019, né, certo ou errado. Então, novamente, só com esses conceitos a gente já consegue resolver questão aí de concurso nível fiscal. O planejamento operacional caracteriza-se por ser detalhado,
específico e voltado para a execução de tarefas, tá? Execução de tarefas e operações, abrangendo cada tarefa ou operação isoladamente. Então, perfeito, né? Planejamento operacional, ele foca no quê? Na atividade em si. Então, ele é detalhado, ele especifica ali minuciosamente as atividades, né? Ele é voltado para a execução, então ele se preocupa com como fazer e ele abrange cada atividade isoladamente. Então, alternativa aqui correta, tá? Questão 4, da Compesa, tá? Banco FGV, uma empresa de saneamento definiu sua estratégia como ser líder em soluções sustentáveis de saneamento no Nordeste até 2025. Ou seja, pensa comigo, essa empresa ela quer chegar até 2025, ela quer chegar lá como líder em soluções sustentáveis de saneamento. Então, é uma visão de futuro, ela está pensando no futuro, onde ela quer chegar. Então, ó, nem analisei as alternativas, tá? Mas vamos ver aqui, ó, essa declaração representa a missão? Não. Os valores? Também não. A visão da organização? Perfeito. A visão. Falou de futuro, pessoal, é visão. Tem que associar na hora. Os objetivos operacionais, nada a ver. Metas de curto prazo. Poxa, concurso aqui de 2018, falando que a empresa quer chegar em 2025, ou seja, 7 anos lá na frente. É como se a gente hoje, em 2025, fizesse uma questão falando que uma empresa em 2030, então, ou seja, é futuro, né, para a gente. Então, não é curto prazo, é longo prazo, né? Então, gabarito aqui, letra C de casa, tá certo? Vamos lá. Questão 5 da CAGE aqui do Rio Grande do Sul, tá? 2018. Segundo a tipologia de Miles e Snow, ó, lembra lá dos dois camaradas que a gente viu? Uma organização que busca constantemente novas oportunidades de mercado. Ó, ela busca constantemente novas oportunidades. Ó, novas oportunidades. Tem que focar nessas palavrinhas-chave aqui, pessoal. Sendo pioneira, ou seja, ela é a primeira, ela é a que chega antes, né? No desenvolvimento de novos produtos e serviços. Adota uma estratégia o quê? Defensiva? Será, pessoal? Não, né? Defensiva, ela quer se manter ali onde ela está, quer evitar risco, ela não quer explorar muito. Exploradora? Perfeitamente. Perfeitamente. Analítica? Não. Porque a analítica ela é um meio termo entre a defensiva e exploradora. Aqui ele está falando de uma organização que o tempo todo ela está buscando novas oportunidades, sendo pioneira. Ele ainda fala isso aqui, ó, pioneira, ou seja, ela é a primeira. Ela é a primeira que chega ali no desenvolvimento de produtos e serviços. Reativa também não, né? Não tem nada a ver, prospectiva também não. Então, gabarito, letra B de bola, tá? Vamos lá para a questão 6. Questão da FCC, tá? No contexto do planejamento estratégico, os stakeholders, olha lá que a gente viu, os stakeholders, quem são eles, pessoal? Apenas os acionistas das organizações? Não, pessoal. Apenas os acionistas, não. Esses aqui, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para vocês. Os acionistas são os shareholders. Share. Lembra aqui do share, do inglês, de compartilhar, tá? Queria mudar aqui a cor. Shareholders são os acionistas, tá? Não confundam. Pelo amor de Deus, não vamos confundir isso aqui. Somente os funcionários e clientes. Também não, pessoal. Os stakeholders são todas as partes interessadas. Funcionário, cliente, acionista, todo mundo. Todo mundo que está interessado na atividade da organização. Ó, todas as partes interessadas que podem afetar ou ser afetadas pela organização. Perfeito. Aqui a gente achou o nosso gabarito. Exclusivamente, ó, exclusivamente os fornecedores e concorrentes, também não. Pessoal, presta atenção aqui. Sempre que uma alternativa, isso eu sempre gosto de reforçar em todas as aulas, sempre que uma alternativa ela restringe a um grupo específico ali, ó, exclusivamente, ó, somente os fornecedores, somente os concorrentes, apenas os acionistas, somente os funcionários.
é um indicativo que a gente precisa prestar atenção. Não significa que a questão está errada, tá? Não significa que a questão está errada, mas é um indicativo para a gente abrir o olho e tomar cuidado, porque quando restringe ali, normalmente é um indicativo muito grande de que pode estar errada a alternativa, tá? Apenas, ó, veja que todas as que estão erradas aqui, ele restringe, apenas os órgãos reguladores. Então, gabarito aqui, letra C de casa, tá? Pessoal, questão 7 aqui, sobre os objetivos SMART, que a gente viu, lembra lá? O planejamento estratégico, é correto afirmar que devem ser. Devem ser. Simples, aqui eu já posso cortar, tá? Tem que lembrar, pessoal, os objetivos SMART, anota no caderninho aí, tem que ser automático, tem que saber todas o que significa cada letrinha ali, são só 5, então é bem tranquilo de memorizar. Conforme vocês forem estudando, assistindo a aula, tiver alguma dúvida, volta lá na aula. Com a resolução de questões a gente vai ficando mais automático. Mas o S aqui, pessoal, é de específico, não é simples. Então aqui eu já nem preciso olhar o resto, para a gente ganhar tempo, tá? Letra B, específico, certo. Mensurável, certo. Atingíveis, certo. Relevantes e temporais, perfeito. Achamos aqui o nosso gabarito. As outras aqui, ó, seguros, nada a ver. Sistemáticos, nada a ver. Sustentáveis, não precisa nem ler o resto, entendeu? Então, mais uma questão tranquilinha aqui, que a gente matou. Vamos para a próxima. Questão Cefaz Alagoas, 2020, tá? Concurso de auditor fiscal. Nível elevadíssimo que a gente consegue resolver só com esses conceitos aqui de planejamento organizacional, tá? Então, a questão ela diz o seguinte, a diferença entre planejamento e planos, vamos lembrar lá, é que o primeiro, qual o primeiro? Esse aqui, que ele falou primeiro, né? Planejamento. Ele refere-se ao quê? Ao processo contínuo de definir objetivos e meios. Enquanto que os segundos, quais são os segundos? Os planos. Né? Primeiro que ele falou primeiro, segundo que ele falou segundo, né? São os produtos e os resultados. Perfeito, pessoal. Exatamente o que a gente havia visto. O planejamento, ele está relacionado com o processo, né? De definir os objetivos e os meios. Os planos, não. Os planos são os resultados desse planejamento. Tá bom? Então, gabarito aqui, correto. Vamos lá. Questão 9. Segundo Mintzberg, a estratégia ela pode ser vista sob 5 perspectivas, né? São os 5 P's. Então, quando uma empresa utiliza uma promoção falsa, pessoal, ó, promoção falsa, para quê? Para confundir os concorrentes. Ela está fazendo o quê, pessoal? Isso aqui, ó, confundir os concorrentes. Lembra da armadilha, né? Tá aplicando a estratégia como o quê? Estratagema, né? Esse nome estranho aqui, ó, estratagema, lembra de armadilha, né? Que é justamente, até tinha dado aquele exemplo lá da promoção relâmpago, né? A outra empresa ia fazer um evento, a gente faz ali uma promoção relâmpago antes, então é para confundir os concorrentes. Então, falou em confundir, falou em concorrência, lembra do estratagema, tá? As outras a gente nem precisa ver aqui, porque realmente essa ficou muito na cara, né? Gabarito, letra E. E por último, questão 10 aqui, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, questão prova 2018, certo ou errado, né? Banca CESP. Fala o seguinte, sobre as etapas do planejamento estratégico, julgue o item, tá? A análise externa, ela tem como objetivo identificar o quê? Oportunidades e ameaças presentes no ambiente organizacional, enquanto a análise interna busca identificar as forças e as fraquezas. Perfeito, pessoal, perfeito. Isso aqui é o que eu expliquei bastante para vocês aí ao longo da aula. Falou em análise externa, é fora da organização. O que está fora? As oportunidades e as ameaças. Então, até colocar aqui, ó, ameaça, concorrência, tá? Oportunidades, novos mercados, novos produtos. Então, tudo isso aqui, ó, tá fora da organização.
E análise interna, forças e fraquezas, são os nossos pontos fortes e fracos da organização, tá? Então, tudo aquilo que está dentro da organização é bem tranquilo, é só pensar. Toda essa disciplina aqui, vocês vão perceber que ela é bastante lógica, assim. Se você entendendo a ideia, a lógica por trás das explicações, fica muito fácil de entender esses conceitos, tá bom? Então, gabarito aqui, certo, tá bom? Pessoal, chegamos aqui ao final da primeira aula de vendas e negociação. É um prazer imenso estar aqui com vocês, ministrando, né, essa disciplina aqui. Eu gosto muito dessa disciplina de vendas e negociação. É uma disciplina bem tranquila. Vocês vão perceber que realmente não vai ter muita dificuldade para entender os assuntos. E assim, é uma disciplina que normalmente tem um peso muito grande. Então a gente precisa estar afiado na disciplina, precisa estar afiado em todos esses conceitos para não perder ponto de bobeira na prova lá no concurso, tá? Então, queria só reforçar, fazer um pedido. Segue a gente lá no Instagram, tá? Se quiser me seguir, Instagram, @prof.evertonbarbosa. Se tiver alguma dúvida sobre a disciplina, dúvida sobre concurso do Banco do Brasil, concurso para a área bancária, carreiras bancárias, pode falar comigo por lá que eu respondo. Pelo Instagram da Olimpo também, que é @olimpo.concurso. Segue no nosso YouTube, tá? Tem alguns alunos que já são alunos matriculados, conhecem a gente pelo Instagram, não estão seguindo o nosso canal lá no YouTube. A gente vai estar sempre fazendo conteúdo, fazendo entrevista, trazendo novidades sobre concurso, né, área bancária, lá pelo YouTube. Então é importante estar acompanhando. Pessoal, deixei uma frasezinha aqui, motivacional. Disciplina hoje é aprovação amanhã. Então, sei que muitos de vocês tem uma rotina cansativa, por vezes ali passa o dia trabalhando, estudando, tem ali um tempo livre para se dedicar ali aos estudos para concurso, mas podem ter certeza que esse esforço que vocês estão fazendo vai valer a pena, que vocês vão colher os frutos disso no futuro, tá? Valeu muito a pena todo o esforço que eu empreendi estudando para concurso, realmente o concurso mudou minha vida, e eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês também, tá bom, pessoal? A gente se vê na próxima aula. Obrigadão, um abraço.